Olá, muito bom dia. Começando aqui mais uma sintonia para você. Vamos entender qual é a frequência desse dia super especial, dessa onda encantada super especial. Vamos nos sintonizando com o cosmos e trazendo consciência e evolução para o nosso ser. Hoje é Kim 42, vento elétrico. Vou fazer aqui então a leitura do nosso oráculo do destino e na sequência a gente tem a nossa meditação para ativar o chakra de hoje, que é o chakra do terceiro olho, tá bom? Ao longo dessa decodificação, eu quero explicar para vocês a sequência mágica que acontece nessa. Por que a gente começa, por exemplo, pelo chakra coronário, depois a gente vai para o chakra base, e agora então a gente está no terceiro olho. Essa sequência, ela tem uma intenção por trás. E é muito, muito, muito especial e poderoso o que isso pode causar na gente. Inclusive, existe toda uma matemática perfeita, né? E um resultado que acontece de 7 em 7, porque dentro do sincronário das 13 luas, as semanas se chamam epitais. E cada dia dessa semana, desse epital, tem um chakra regente, né? Então hoje o chakra regente é o plasma, no caso, o nome dele é Gama, que representa o chakra do terceiro olho. Lembrando que estamos hoje no dia 17 da lua harmônica da radiação. Bom, começando então com o Kim 42, vento elétrico, que é o Kim do dia, nossa frequência regente aí. O vento fala sobre a comunicação através do espírito e o alento que essa comunicação nos traz. Basicamente, aquela coisa de comunicação não violenta, né? Porém, mais profunda. Se a gente aprofundasse um pouquinho mais essa CNV, né, a comunicação não violenta, seria algo como o vento elétrico. Por quê? Desculpa. O tom elétrico, ele é o serviço e a ativação. Então, é como se a gente já tivesse entendido, por exemplo, o propósito dessa onda encantada que é o Sol, mais o desafio, e agora a gente já polarizou duas frequências muito importantes, então agora a gente consegue dar início a partir de uma eletricidade e servir a partir disso. A gente serve essa junção de informações, tanto o Sol, que foi a frequência de anteontem, quanto o dragão, que foi a frequência de ontem. Né? A gente serve com a comunicação espirituosa. E como é que a gente consegue alcançar essa comunicação, se não através de uma autoconsciência? E a gente está falando do vento, né? Que ele representa um dinamismo, representa uma intelectualidade, uma fluidez. Porém, para essa comunicação realmente estar elevada e amorosa, para poder então servir com esse alento, né? Que eu entendo esse alento como sendo um abraço amigo, né? Quando a gente fala alguma coisa, a pessoa se sente acolhida, se sente respeitada e amada. A gente só tem o poder de fazer isso quando a gente respira antes, né? Porque esse vento, então, dentro da gente, seres humanos, ele tá nessa respiração. Então, quando a gente se permite respirar várias vezes antes de falar alguma coisa para alguém que seja mais difícil, perdão de novo. Muitas vezes a gente tem que enfrentar conversas que são difíceis, né? Mas que fazem parte dos nossos relacionamentos, enfim, da vida. E quanta coisa não poderia ser melhor se a gente realmente não se permitisse respirar antes de falar alguma coisa, oxigenar esse cérebro, né? Então, esse servir que vem no dia de hoje é justamente a atenção na nossa comunicação, porque tudo nela vai estar sendo potencializado. E também é importante saber que, além de tudo isso, a gente comunica antes para nós mesmos e comunicamos no geral, né, para o outro de várias formas. A gente pode comunicar com o silêncio, por exemplo, a gente comunica com ações. Então não são só palavras, né? Então é importante ter essa atenção que nossas atitudes na grande maioria das vezes vão comunicar muito mais do que as palavras que saem da nossa boca.
Então, a frequência de hoje, para a gente estar atento aí, é na comunicação e como a gente pode servir alento para os nossos colegas, né, da vida aí, nossos irmãos. E, e é isso. Se você puder ser o alento no dia da pessoa, seja. Escolha ser o alento, não seja o problema, não seja o desagradável, o mal educado, seja aquele que vai trazer algo positivo. É sempre sobre semeadura, né? Nunca, a gente não pode nunca se esquecer que a gente está sempre plantando o tempo inteiro. O Kim antípoda, que é o Kim de desafio do dia de hoje, é o humano elétrico. O humano vai falar sobre a responsabilidade, sobre a influência, né, e sabedoria. Então, juntando essas palavras, a gente entende que como é ser um bom ser humano, como é exercer esse papel de um bicho que é tão poderoso, tão importante para tudo que a gente tem aqui, né? Eu acredito que a gente precisa antes perceber que somos seres influenciáveis e que não existe nada que a gente possa fazer que vá contra isso. A gente se influencia, inevitavelmente. Então, a gente sabe que está sendo influenciado pelo outro. Consequentemente, também influenciamos. E aí é que está esse humano, né? Então, ele vem desafiar você a justamente ser um ponto de influência positiva, sábia, né? Então, já que você está influenciando, como é que dá para fazer isso de uma forma positiva? E aí, trazendo essa questão também para um lugar mais da terra, né? Eu acho que não fica só essa consciência do que eu acabei de falar, não fica só em termos de relações interpessoais e humanos com humanos, também fica com o relacionamento que a gente tem com a própria terra, o lugar que a gente habita. Qual é o nosso senso de responsabilidade perante essa mãe terra, Gaia, e enfim, como é que a gente está fazendo a nossa parte em relação a isso, né? Então é importante trazer essa consciência também. O humano ele vai trazer a gente vai estar sendo desafiado por essa potência. Acredito que em várias esferas diferentes, cada um de nós vai ser remexido num lugar um pouco diferente. Mas, no geral, tem algumas interpretações, né? Uma seria essa responsabilidade de saber que estamos influenciando, então a gente tem que ter sabedoria e saber o que a gente vai querer influenciar e também como é que a gente pode ter responsabilidade perante o planeta que a gente vive, né? Nas pequenas coisas, enfim, ter essa atenção. Nosso Kim Guia de hoje é um enlaçador de mundos elétrico. Enlaçador de Mundos fala sobre a morte, sobre a oportunidade que vem através das mortes, né? E da igualdade também. Vamos lá. Essas palavras-chave que vêm são um ponto de base que eu tenho para poder, então, trazer para vocês aqui o que significa tudo isso, né? O que eu faço sempre nas minhas leituras. Eu brinco que tem muito de conhecimento que eu estudei e muito de intuição também, porque sempre vem aquilo que precisa vir para as pessoas que precisam ouvir e assim por diante. O Enlaçador de Mundos falando sobre esse tema tão mistificado, né? Não sei nem se a palavra é assim. Acho que é. Tô com sono ainda, mas eu acredito que é essa palavra. A morte, ela tem uma coisa mais sombria, né, que assusta. E a gente às vezes deixa de observar o tamanho da beleza que tem na morte. E quando eu falo morte aqui, tô falando majoritariamente de uma morte simbólica. O que o fim representa, né? Representa o começo. Sempre que algo morre, outra coisa está nascendo naquele lugar. Então, o que abre os caminhos também, além de tudo isso, é essa conexão com o espiritual, né? Porque essa consciência, ela é muito espirituosa. E o vento, ele é um Kim, por ser de um tom branco, né? Ele traz esse lugar reflexivo, traz esse lugar refinado. E os selos, no caso, né? Falei Kim, mas é um selo. O selo, vento, ele é refinado, assim como
o Enlaçador de Mundos, que também carrega a cor branca. Depois, mais pra frente, eu explico sobre as cores, mas ambos juntos representam algo que esse refinamento ele não é terreno, eu interpreto dessa forma, né? Ele é mais elevado, mais evoluído. Então, o que está abrindo os caminhos para a gente do dia de hoje vai ser se permitir deixar ciclos morrerem, partes de nós que já não faz mais sentido tá habitando o nosso ser, nossa vida aqui, tomando decisões que a gente já não se alinha mais. Então, é importante deixar coisas morrerem para outras tomarem esse lugar para algo mais elevado, que faça mais sentido com você, com a sua vida, que acesse esse lugar, tome conta disso. Porque nisso vem a oportunidade, que é uma outra palavra-chave do Enlaçador de Mundos. E aí o Kim análogo, que é o Kim de Mentes Gêmeas, está a Terra elétrica. A Terra falando sobre evolução, sincronicidade, apoiando essa energia do vento, né, que é super dinâmico, e a Terra também é muito dinâmica, é bastante elétrica, né, e o tom elétrico já está falando sobre isso. Então a gente pode esperar aí um dia bastante movimentado, assim, né, bastante dinâmico, fluido, e que a gente tem uma oportunidade bem, bem grande, assim, de usufruir, tendo consciência da frequência do dia, de usufruir de tudo isso de uma forma bastante positiva. Especialmente porque essa terra que está aqui no Kim, na posição de Kim análogo do oráculo, ela está apoiando esse vento com esse propósito de evoluir, que é uma das palavras-chave que ela carrega. Então, a gente está sendo convidada aí realmente a evoluir os assuntos, evoluir a nós mesmos, a trazer uma comunicação interna evoluída, dinâmica, amorosa, que acalente o nosso espírito. E sempre esses movimentos acontecem de dentro para fora. Então, claro, eu tô falando aqui especialmente para as relações que a gente tem no nosso dia a dia e tal, mas muito disso primeiro acontece de dentro para fora, né? A gente precisa aplicar tudo isso para nós, e então depois seguir oferecendo isso para o outro. Assim como estou aqui me comprometendo com essas meditações diárias, porque eu senti essa necessidade de fazer meditações de uma forma bastante organizada, né? Todos os dias no mesmo horário, para eu me sentir mais conectada, para eu retomar hábitos que antes faziam sentido para mim, que eu tinha deixado um pouco de lado, né? Então, acho que é sobre isso, sobre a gente estar evoluindo sempre. E o Kim oculto, então, vem a tormenta espectral. E aí, aqui que está o poder, porque depois de tudo isso que eu acabei de falar, essa tormenta, ela tá ali com um poder. O que a gente... Eu entendo que é o resultado, né, de todas essas ações, de toda dessa compreensão e esse alinhamento com a frequência do dia, o resultado é uma transformação. A gente libera tudo que precisa ser liberado a partir dessas transformações, de movimentos até às vezes bruscos, porque eu vejo que a tormenta ela vem realmente para trazer um pouquinho de caos, ela vem para dar uma remexida, de uma forma muito positiva, porque depois dela vai vir o sol, né? Antes, inclusive, de a gente iniciar a onda encantada do sol, o último dia da última onda que aconteceu era a tormenta cósmica, né? E aí a gente terminou um dia de tormenta e o dia seguinte já era o dia sol magnético, que iniciou então a nossa onda encantada, essa que eu tô aqui lendo para vocês diariamente. Então essa tormenta com o tom espectral, que é um tom de liberação, eu entendo que é realmente assim uma coisa bastante que causa um alívio. Eu acredito que no final do dia a gente possa perceber isso, algumas situações acontecendo, e no final do dia a gente sentir que, uau, eu fiz o que precisava ter feito. Isso, claro, se a gente se manter alinhado, se manter presente, se manter consciente, tendo responsabilidade sobre as nossas ações, sem medo, fazendo aquilo que precisa ser feito, sem querer ficar nesse lugar de agradador, sabe? De querer agradar a tudo e a todos. A gente muitas vezes impede a evolução das pessoas quando a gente fica querendo agradar.
o desconforto muitas vezes é necessário para uma evolução acontecer. Se a gente só fica assim, né? Ai, não quero causar nada, não quero fazer nada, é porque a gente tem medo desse desconforto, medo do outro, da reação do outro. Só que isso é muito necessário para uma evolução, né? As pessoas precisam entrar em contato com aquilo que a gente, enfim, diz sobre elas de um lugar amoroso, né? Com uma comunicação não violenta, com uma respiração antes, mas falar o que precisa ser dito, né? Porque acredito que todos nós aqui, a gente não quer ser pego de surpresa com uma pessoa já de saco cheio da gente, porque deixou de falar tantas coisas que feriram ela, e aí acumulou tudo isso e de repente jogou uma bomba, olha, não quero mais você na minha vida, ou enfim, algo parecido com isso. Porque geralmente é assim que acontece. A gente vai engolindo, engolindo, ou você pega ranço da pessoa, ou você tira ela da sua vida, ou alguma outra coisa ruim acontece, porque a gente não aguenta, né? Então é importante deixar. A gente merece estar a par do que a gente está fazendo, se é positivo, se é negativo. Então, eu pessoalmente prefiro lidar com o desconforto de alguém chegar em mim e falar: olha, não gostei do que você fez, acho que poderia ter sido feito assim, assim, assado, né? Com amor, tudo se resolve. Então, é importante que a gente consiga fazer isso para o outro. E, bom, é isso sobre o nosso oráculo do dia de hoje. Vamos então para a nossa meditação. Um segundinho para tomar uma água. Enquanto isso, você pode ir se ajeitando, encontrando um lugar de tranquilidade, se sentando confortavelmente ou deitando, desde que você não durma. Essa é uma meditação de ativação, preciso que você esteja junto comigo, imaginando, visualizando algumas cenas para a gente juntos conseguir manifestar essa ativação e muito mais. São as coisas que acontecem dentro dessa meditação. Então vamos lá. Respira muito profundamente nesse momento. Hoje nós vamos usar e abusar da respiração. Respira. Relaxa os ombros. Sinta as batidas do seu coração. E eu quero que você leve a sua atenção agora para o meio da sua testa, entre as suas sobrancelhas. Ali você vai imaginar o plasma gama, que é o plasma do terceiro olho. Imaginando uma luz azul royal ao redor. Essa luz, ela vai crescendo de forma lenta e intensa entre os seus olhos, se expandindo. Você consegue perceber uma sombra azul, mesmo de olhos fechados. Se imagine sentado
numa posição de meditação, em algum lugar do universo, em alguma galáxia, como se seu corpo pairasse. Essa luz que sai do meio das suas sobrancelhas, ela é como um raio que chega num lugar onde você não consegue alcançar a vista. Vai muito longe, muito longe. E quando você olha por dentro da sua testa, existe ali um espaço que você pode observar qualquer coisa que você deseja manifestar. Nesse momento, visualize o seu maior sonho sendo projetado na sua sala ultra especial, que fica atrás da sua testa, por dentro da sua cabeça, entre as suas sobrancelhas. Ali tem uma TV enorme. Essa TV manifesta sonhos, ela relembra memórias felizes, situações que já foram vividas e que ainda irão acontecer. Retire um tempo. Enquanto você respira profundamente, visualize tudo aquilo que você deseja passar por essa tela. Sinta como é viver tudo isso que você visualizou. Qual é a textura? Qual é o cheiro? Qual é a sensação? Faça um esforço para conseguir sentir tudo isso. Você tem o poder de fazer tudo isso que foi visualizado se manifestar e se manifestar na velocidade da luz. Tudo é possível. Volte o seu olhar para você mesmo, numa posição de meditação no meio do universo,
com aquela luz que vai lá longe. Perceba ela agora retornando de volta, ainda mais brilhante, ainda mais rápida, de volta para sua testa, se fundindo com seus sonhos e abrindo espaço para as próximas visualizações de forma ativada. Nesse momento, sinta o seu corpo, brinca com ele, como se você já tivesse tudo aquilo que você sonhou. Pode ser algo material, pode ser uma situação, um acontecimento, o que for. Experimente a sensação, como se isso já fosse verdade. Coloque seu melhor sorriso no rosto. Sinta a gratidão que é ter tudo isso. Entendendo que o universo não entende o que é ontem, hoje e amanhã. Portanto, você já tem tudo isso. A sua mente também não entende o que foi ontem, hoje e o que é amanhã. No momento, agora, você já possui tudo isso. Essa brincadeira é capaz de manifestar sonhos na velocidade da luz. Respira. Se permita começar o seu dia com um sorriso no rosto, com essa sensação de dever cumprido, de alto amor, de presença, de calma. A energia do dia de hoje vem te ensinar quanto é importante trazer a consciência para o presente a partir da respiração. Prana é o nome dessa atitude de respirar. Prana é vida. Não existe vida sem esse ar. Neste momento, perceba o seu corpo mais leve, quase flutuante, um pouco fora do chão. Ele pode estar só pairando, ele pode estar fazendo algum movimento circular ou de zigue-zague.
mas ele flutua. E é com essa sensação flutuante que a gente vai voltando a nossa consciência para o aqui e agora, mexendo os dedos, mexendo os ombros. E quando se sentir preparado, pode abrir os olhos. Ou fica aqui mais um pouquinho, sentindo tudo isso. Com esse sorriso no rosto, então, eu desejo um lindo dia, que seja incrível para você, que você possa iluminar a partir da sua vivência, que está incrível no dia de hoje. Eu sou outra de você em Lakesh. Até amanhã.